Vamos agora falar sobre a função injetora. Nós falamos um pouco atrás, nas aulas anteriores, nós falamos sobre função sobre injetora. Agora vamos falar da função injetora. O que é uma função injetora? Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui o conjunto A. Os elementos pertencentes ao conjunto A são menos 1, 0, 1 e 2. Conjunto B, os elementos pertencentes ao conjunto B são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu dei a minha função de A em B, significa que A é o domínio e B é o contradomínio, definida por essa lei da função aqui, ó, y é igual a x mais 1. Então, se eu for colocar todos os valores do conjunto A, substituir por x, eu vou encontrando as referências do conjunto y, no caso B, no y. Olha, se o x for menos 1 mais 1 dá 0, ou seja, se o x for menos 1, o y é 0. Se o x for 0, ó, 0 mais 1 dá 1. Então, se o x for 0, o y é 1. Se o x for 1, ó, 1 mais 1 dá 2. Então, se o x é 1, o y será 2. Se o x é 2, 2 mais 1, 3. Ou seja, se o x é 2, o y é 3. Então, a gente tem aqui, passando para o diagrama de Venn, a gente tem que o x for menos 1, o y vai ser igual a 0. Se o x for 0, o y vai ser igual a 1. Se o x for 1, o y vai ser igual a 2. E se o x for 2, o y vai ser igual a 3, segundo a função y é igual a x mais 1. Tá? Então, o que nós percebemos? Que do conjunto A saíram apenas uma seta, ou seja, todos os elementos, não tem nenhum elemento do conjunto B seria a imagem de mais de uma pessoa, tá? Do conjunto domínio. Ou seja, sempre sai uma única seta do conjunto A. Ou seja, aqui sempre chega em cada elemento desse uma única seta. Não é uma coisa assim, por exemplo. 1, por exemplo, vou limpar aqui. 1 e menos 1, por exemplo, é uma função definida com y igual a x2. Um exemplo. Se o x é 1, o y vai ser 1 ao quadrado dá 1. Se o x é menos 1, o y também vai ser 1. Ou seja, esses dois elementos têm a mesma imagem. Ou seja, aqui está vendo que está chegando duas setinhas para um único cara. Então, na verdade, aqui não vai ser, então, uma função injetora. Só vai ser a função injetora quando chegar uma seta apenas em cada elemento do conjunto contradomínio. Não pode esquecer que não pode deixar ninguém aqui do domínio sem imagem, porque senão deixaria de ser função. Como a gente analisa isso no gráfico? Vamos lá. Para analisar no gráfico é fácil, só fazer cortes na vertical. Se eu fizer corte na vertical não cortar o meu gráfico mais de uma vez, é porque ela é injetora. Olha esse aqui, ó. Corte na vertical, ó. Nunca cortou minha função mais de uma vez, ou seja, para cada elemento do x eu tenho uma única imagem. Agora olha só se eu fizer isso aqui nesse gráfico, ó. Se eu cortar assim, ó, eu tenho esse x aqui, que eu vou chamar de x1, e esse x aqui que eu vou chamar de x2, os dois com a mesma imagem, que eu vou chamar de y1. Ou seja, então eu tenho o x1, o x2, todos eles com a mesma imagem, que eu chamei de y1. Ou seja, a imagem do x1 é y1 e a imagem do x2 também é y1. Ou seja, toda vez que eu fizer cortes assim na vertical, na horizontal, e cortar mais de uma vez, ela não é função injetora. Se cortar apenas uma vez, como é o caso de cima, ela é injetora. Então aqui ela é injetora. Aqui ela não é injetora. Por exemplo, uma função de segundo grau, uma parábola, ela nunca é injetora. Uma função modular normalmente também não é injetora. Nós vamos ver isso mais tarde.